Então seja muito bem-vindo, nós vamos continuar o nosso curso sobre o livro do Gênesis, particularmente abordando a história dos patriarcas, de modo a compreender bem esta composição e a importância deste livro. Hoje nós vamos falar de Jacó. E a história de Jacó, se nós analisarmos um pouco a Sagrada Escritura, vai do capítulo 25 até o capítulo 50 do Gênesis. São 50 capítulos no livro do Gênesis, metade está contida Jacó, ou diretamente ou indiretamente por seu filho José, quando veremos o ciclo de José na próxima aula, veremos também isso. E ao final, no capítulo 50, é Jacó que dá a bênção nos seus filhos. Ou seja, ele ocupa metade do livro do Gênesis, de maneira direta ou indireta. A história de Jacó inicia-se justamente pelo nascimento. Sua mãe, Rebeca, fica grávida por intervenção divina, porque era estéril, como muitas outras mulheres dentro das Sagradas Escrituras, como Sara, por exemplo, esposa de Abraão, e ela vai consultar o Senhor depois que o Senhor lhe visita e lhe dá justamente a graça de ficar grávida, e o Senhor diz: há duas nações em teu seio, dois povos saídos de ti se separarão, um povo dominará o outro, o mais velho servirá ao mais novo. Coisa que não é tão comum, visto que existe a primogenitura, e a primogenitura é importante dentro de Israel. O primeiro filho, normalmente, ele é o mais respeitado por sua função, não somente material, mas também por sua responsabilidade espiritual, material e espiritual, para com os mais novos. E, no entanto, aqui é profetizado o inverso, né? O Senhor é que diz isso. Quando está para dar à luz, acontece que sai primeiro o que era ruivo e peludo, como um manto de pelos, chamado Esaú. Em seguida saiu seu irmão, e sua mão segurava o calcanhar de Esaú. Foi chamado de Jacó. Os dois nomes, tanto o nome de Esaú quanto o nome de Jacó, estão relacionados justamente àquilo que aconteceu, ou seja, o calcanhar, Jacó, e a questão do ser ruivo, que justamente o Esaú. Sendo assim, nós temos uma coisa importante aqui. Os dois nascem gêmeos, claro, mas Esaú é o primeiro. Como a profecia disse, algo vai se inverter aqui nessa história. Enquanto Esaú se torna um grande caçador, Isaac está morando sob as tendas. E aqui estamos no capítulo 25, versículo 27. Ficar sobre as tendas indica, entre outras coisas, o estudo, a reflexão, que era feita justamente nas tendas, né? O povo era um povo nômade, então na própria casa se fazia o estudo. Se está em casa, não se está nas tendas, né? Somente para poder ficar ocioso, mas há uma prática mais reflexiva, enquanto Esaú está numa prática mais, vamos dizer, mecânica, braçal. Isso, por si mesmo, são dons e vocações diferentes, mas se reflete na personalidade de Esaú. E aqui as coisas começam a vir à luz. Isaac preferia Esaú, enquanto, por causa da caça, Rebeca preferia Jacó. Certa vez, Jacó preparou um cozido e Esaú voltou do campo esgotado. O grande caçador está esgotado. E quando se fala que eles cresceram, não necessariamente, como nós pensamos, talvez 18, 20 anos, mas a partir dos 13 anos, quando o judeu ele já tem uma vida, vamos dizer assim, mais autônoma diante de Deus. E aí deixa de ser criança e começa a viver a própria religiosidade diante de Deus. E aí, dentro deste momento, quando ele está esgotado após a caça, Esaú disse a Jacó: deixa-me comer dessa coisa ruiva, pois estou esgotado. A palavra de de Esaú, não é simplesmente o comer. Há dois verbos hebraicos para comer, como em algumas línguas também. No caso, o alemão também é assim. E talvez tenha até mais no alemão. Mas existe um comer para os animais e um comer relacionado à pessoa. E isso é interessante, porque o que Jacó
falou e o que Esaú está pedindo aqui. Esaú está pedindo para comer como um animal. Ou seja, este seu temperamento, esta sua personalidade é uma personalidade como daquelas de um animal. Ele pede para comer como que sem saborear. E aí, Jacó diz: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Esaú respondeu: eis que eu vou morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? A primogenitura, como eu já falava, tem um valor material e espiritual. Tem um valor social, mas isso não é somente material, é também espiritual. Se nós pensarmos algumas leis da primogenitura, o primogênito recebe 2 vezes a porção da herança dos outros irmãos. Então, se forem 7 irmãos, por exemplo, é como se fossem 8. O irmão mais velho, o primogênito, recebe 2 partes e os outros recebem as partes iguais. E assim, isso a nível material, mas porque ele é responsável também pelos irmãos mais novos. Porém, existe até hoje, por exemplo, quando um sacerdote judeu vai dar a bênção, antes ele purifica as mãos, ele lava as mãos. E antes de dar a bênção, normalmente tem um levita que faz esse papel de lavar as mãos do sacerdote. Se não tiver um levita na assembleia, um dos primogênitos que estiverem na assembleia pode ir lá e ter o direito de lavar as mãos, ajudar o sacerdote a lavar as mãos para poder ele, enfim, aplicar a bênção, né? Então aqui nós vemos também um pouco dessa importância. Esaú considera tudo somente material, somente a nível material. Vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Assim, ele não está só rejeitando um direito seu pessoal. Em Israel não tem nada que seja individual, pessoal, restrito a mim. Tudo tem a ver com a composição da sociedade e, consequentemente, na relação com Deus. Ele está rejeitando a própria estrutura social e a própria, vamos dizer assim, os benefícios e aquilo que é próprio do primogênito diante de Deus. Jacó retomou: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e partiu. 4 verbos parecendo 4 marteladas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e partiu. Exatamente como fazem os animais. Ou seja, uma pessoa que vive sem reflexão. Como se tudo fosse no nível material. Como se tudo se resumisse ao nível material. Assim, desprezou Esaú seu direito de primogenitura. E aqui nós vemos então que aquilo que aconteceu entre os dois parece restrito a uma relação, vamos dizer assim, de 2 irmãos e um acerto entre os dois, foi visto por Deus. E Deus se desagrada disso. Depois nós queremos pegar mais 3 passagens da vida de Jacó para poder analisar um pouco também e chegarmos à conclusão da vida de Jacó. Nós temos então no capítulo 27 algo interessante. O capítulo 26, versículo 34, começa falando: quando Esaú completou 40 anos, tomou como mulheres Judite, filha de Beeri, o Eteu, que é Hitita, que é um povo pagão, e Besimate, filha de Elom, o Eteu, também Hitita, também pagão. Elas se tornaram uma amargura para Isaque e Rebeca. Olha só. Esaú, agindo deste modo desenfreado, como nós dissemos, ele não somente faz algo. Hoje nós temos uma visão muito errada de individualismo e de liberdade, né? Mas ele vai agindo completamente contra todos os elementos e os valores contidos na sua própria família. Ele vai agindo por conta própria e, deste modo, vai desagradando a Deus. A partir daí vem o momento da bênção. Isaque tornou-se velho e seus olhos se enfraqueceram ao ponto de não mais enxergar. Ele chamou seu filho mais velho, Esaú, e disse: Esaú, ele disse, sim. Ele retomou: vês, estou velho e não conheço o dia de minha morte. Agora toma tuas armas, tua aljava e teu arco, sai no campo.
Apanha-me uma caça, faz-me um bom prato, como eu gosto, e traze-me, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. A bênção em Israel é dada sempre em um momento de alegria, até hoje, né? Aquele que abençoa, a bênção precisa partir de um coração alegre, né? Dentro de Israel. Por isso essas exigências de Jacó. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaque falava com seu filho Esaú. Esaú foi, pois, ao campo apanhar a caça para o seu pai. Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi teu pai dizer ao teu irmão Esaú: traze-me uma caça e faze-me um bom prato. Eu comerei e te abençoarei diante do Senhor antes de morrer. Agora ouve-me e faz o que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me lá 2 belos cabritos. Ou seja, ele vai ao rebanho. Na interpretação rabínica e no mundo rabínico, é possível que esse rebanho pertencesse à esposa, né? No caso, a mãe a Rebeca, né? A mãe de Jacó. Não era necessariamente um bem de Jacó. Era possível que tivesse, vamos dizer assim, uma parte que pertencesse a ela de maneira particular. E ele vai lá, de qualquer forma, a um lugar muito mais perto, e pega e traz, enquanto a sua mãe prepara o prato. Tu apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Jacó disse a sua mãe Rebeca: vê, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho pele muito lisa. Talvez meu pai me apalpe. Verá que zombei dele e atrairei sobre mim a maldição em lugar de bênção. Mas sua mãe lhe respondeu: caia sobre mim tua maldição, meu filho. Obedece-me, vai e traze-me os cabritos. Ele foi buscá-los e trouxe para sua mãe, que preparou um bom prato a gosto de seu pai. Quem conhece melhor o gosto do esposo, se não a esposa, né? Rebeca tomou as mais belas roupas de Esaú, seu filho mais velho, que tinha em casa, e como elas vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, ela lhe cobriu os braços e a parte lisa do pescoço. Depois colocou o prato e o pão que preparara nas mãos de seu filho Jacó. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Este respondeu: sim. Quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, por favor, assenta-te e come da minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Isaque disse a Jacó: como a encontraste depressa, meu filho? E ele respondeu: é que o Senhor, teu Deus, me foi propício. Ou seja, na verdade, a resposta de Jacó é uma resposta verdadeira. Deus foi propício a Jacó, enquanto a Esaú ele já o havia desprezado. Isaque disse a Jacó: aproxima-te, pois, para que eu te apalpe, meu filho, para saber se és ou não meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Então, dentro deste momento, existe ali, vamos dizer assim, esse momento de dúvida por parte de Isaque, porém, ele lhe dá a bênção. Tu és meu filho Esaú? Sim. Serve-me a caça, ele come, bebe, e depois diz: aproxima-te e beija-me, meu filho. Ele se aproximou, beijou o pai, que respirou o odor de suas roupas. E ele o abençoou assim: sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo fértil, que o Senhor abençoou. Que Deus te dê o orvalho do céu. Primeira coisa pedida é este orvalho do céu, ou seja, a bênção que desce de cima, e as gorduras da terra, trigo e vinho em abundância, que os povos te sirvam, e toda a bênção é aplicada. Então chega Esaú e diz: cheguei, pai. E o texto diz que Isaque estremeceu com grande emoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Ou seja, Isaque vê a condição e o que aconteceu. Esaú pede que o pai, mesmo assim, lhe dê a bênção. Ele diz: não posso te dar a bênção. Não posso te dar a bênção da primogenitura, aquela primeira bênção, porque ela já foi dada. Mas o pai ainda diz as palavras para Esaú: longe das gorduras da terra será tua morada, longe do orvalho que cai do céu. Tu viverás de tua espada, servirás a teu irmão. Ou seja,
A oração ela é invertida, começando justamente pelas gorduras da terra e do orvalho do céu, porém longe, não recebendo mais a bênção. Isso acontece e aos nossos olhos de repente poderia parecer uma grande injustiça, mas como já falado, é o Senhor quem decide e conhece o coração. E isso foi justamente o que foi apresentado na vida dos dois, e Esaú, vivendo irrefletidamente, vendeu o seu direito. Jacó ainda passa por uma experiência de um sonho. Coincidiu ele chegar em certo lugar e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. Tomou uma das pedras do lugar, colocou sobre a cabeça e dormiu neste lugar. Teve um sonho. Eis que uma escada que se erguia sobre a terra, ao seu topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Ou seja, aquela terra que é terra prometida, como o Senhor havia prometido a Abraão, que aquela terra seria deles, o Senhor renova justamente esta promessa. Ali, Jacó faz então um voto a Deus, ou seja, tem uma experiência e é renovada essa experiência, vamos dizer assim, de sonho e de comunicação direta de Deus para com ele. Isso é importante porque, como nós vamos ver, Deus, eu já falei disso, mas Deus se manifesta muito no início do livro do Gênesis diretamente, com Abraão muitas vezes, com Jacó algumas vezes, como nós estamos vendo, já com José se manifestará, mas de um outro modo, completamente diferente. Israel precisa discernir o modo com que Deus quer se comunicar consigo. Depois dessa manifestação e deste sonho, nós temos um fator determinante na vida de Jacó, que é justamente a luta que ele trava. Começa no capítulo 32, nos versículos 23 a 33. Naquela mesma noite, ele se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e aqui tem toda a trama entre Jacó e Esaú, que eu não tenho como relatar toda, que só pegar alguns pontos específicos da vida de Jacó, mas vale a pena, claro, ser lido. Ele pega os seus 11 filhos e vai para o val de Iaboque. Ele tomou e os fez passar a torrente e fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou só. E alguém lutou com ele até o surgir da aurora. Vendo que não o dominava, tocou-lhe da articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Ele disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Então, dentro dessa luta, Jacó, que parece não ter vencedor, de repente, este ser toca a coxa de Jacó e assim o enfraquece, tocando a sua articulação. E deste modo, fazendo isso, Jacó se torna mais fraco, porém não solta este homem, este personagem. Deixa-me ir, diz esse personagem, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: Eu não te deixarei se não me abençoares. De uma luta se passa ao desejo de uma bênção. Ele lhe perguntou: Qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Ele retomou: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens, e tu prevaleceste. Foste forte contra Deus e contra os homens dentro desta luta. Ou seja, aquele que estava sobre as tendas, que parecia ser um homem, vamos dizer assim, mais frágil, enquanto Esaú era um forte, vai se tornando um valoroso aos olhos de Deus. Vai se tornando um valoroso, e essa luta aqui está a demonstrar justamente de que tipo de valor e de coragem o Senhor está analisando, né? Não somente as questões externas de músculos e outras coisas mais, porém, uma vida que vai se constituindo diante de Deus. E é deste modo que ele recebe um novo nome, Israel, que é aquele que luta com Deus. E é deste modo que também
Israel compreende, a nação de Israel compreende a sua vida com Deus. É um combate, uma luta, mas do qual se sai ferido. Isso é bem interessante. Lutaste contra Deus e contra os homens e tu prevaleceste. Jacó fez esta pergunta: revela-me o teu nome, por favor. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali mesmo o abençoou. Ou seja, não é dado a conhecer a Jacó o nome deste personagem. Porém, Jacó recebe duas coisas: a bênção e uma marca na coxa. Ou seja, este encontro com Deus, que é para Israel uma luta, é uma luta sim, porque é uma luta contra as suas tentações, é uma luta para fazer a vontade de Deus, e assim é interpretado essa passagem e tantas outras passagens da Sagrada Escritura. Israel deve lutar para permanecer na presença de Deus. Mas desta luta se recebe uma marca material, física. Israel não sai o mesmo de cada uma das lutas, ou seja, dos encontros com Deus, e recebe sempre a bênção de Deus. Por isso Jacó dá o nome a este lugar Fanuel, porque disse ele: eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Deste modo, Jacó é renovado. Terceira coisa que ele recebe, um nome novo. A bênção, uma marca e um nome novo. É assim Israel, em toda a sua história, e assim também o novo Israel. Também marcado, também abençoado, também com um nome novo, justamente como dirá o Apocalipse. Aqueles que receberam e recebem um nome novo por crerem no Cordeiro. Deste modo, nós compreendemos um pouco dessa temática belíssima e profunda que nós vemos na vida de Jacó, na vida de Israel como um povo. Um grande abraço e espero você na nossa próxima aula, quando falaremos de José.